A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor. Nós estaremos dando continuidade no livro Somatizei Agora, O Caminho da Cura, autora Michele Tito. Este livro, a qual eu disse que é um livro maravilhoso para nossas vidas. Nós precisamos muitas vezes de ajuda, né? Principalmente com a palavra do Senhor. E nós estaremos o tema dessa mensagem, portanto, deixando toda a impureza. Amém? Está em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amado, é linda essa palavra, maravilhosa, portanto, deixando toda a impureza, o acúmulo de maldade. Nós estaremos lendo, comentando sobre essa palavra em nome de Jesus, mas eu quero ler aqui o livro escrito pela autora Michele Tito, que diz assim, vou dar uma continuidade da mensagem que eu dei semana passada, e estarei dando continuidade aqui, que diz assim: talvez existam detalhes em sua vida, nas nossas vidas, que você gostaria de mudar. A preocupação, isso é para homem e para mulher também, porque o mesmo sentimento que a mulher tem, o homem também tem. Então, por isso eu quero deixar bem claro que a palavra de Deus vem para mim, para as mulheres e para o homem, né? Então, nós vamos estar lendo aqui. Talvez existam detalhes em sua vida, em nossa vida, que você gostaria de mudar. A preocupação representa um problema para você hoje em dia? E o que dizer da luxúria ou do medo? Quer ver sua preocupação substituída pela paz? A lascívia pela pureza? O medo pela confiança? Qualquer que seja o problema, a Bíblia afirma ser possível a mudança. Tudo começa pela renovação da mente. Existem aquelas mulheres que dizem, ou homens que dizem, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Esse comportamento obstinado é chamado de síndrome de Gabriela, sendo observado em pessoas que acreditam que não precisa mudar ou adaptar seu comportamento a situações que não lhe agradam. Se por um lado está uma atitude bastante positiva, que demonstra autoestima e personalidade, por outro lado pode refletir rebeldia à vontade de Deus. A verdade é que precisamos de conversão, de uma libertação total da velha natureza, vencer a nós mesmos. Então nós vimos aqui um pouco, até aqui estaremos comentando sobre esse versículo aqui, como se diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Tudo aquilo que nos causou dor, tudo aquilo que nos faz mal, tudo que está aqui dentro, portanto, deixando toda a impureza, tudo que está acumulado dentro de nós. Acolham com mansidão a palavra do Senhor. Tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos faz mal, e também o que nos faz mal, transmitimos também o mal a outras pessoas, fazendo o mal para outras pessoas, assim é o homem, assim é a mulher. Quando o mal, o acúmulo da impureza, de maldade, está dentro de nós, a tendência é passar para frente, é ferir outras pessoas, é machucar outras pessoas. E isso vai indo vem vindo de geração a geração. E enquanto na Bíblia Sagrada nós vemos receitas, vemos palavras lindas como essa, dizendo, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo.
o acumulo, a ira, o ódio, a raiva, o ressentimento, mágoa, as feridas, as frustrações, as traições, que muitas vezes vem acumulando, ferindo mortalmente as nossas vidas, fazendo mal. E muitas vezes isso vem desde lá a infância, ou mesmo vem desde a gestação da mãe. E nós vem carregando, depois a criança, depois o adolescente, o jovem, vem sucessivamente, muitas vezes um relacionamento, vem esse acúmulo de maldade. E aqui a Bíblia está dizendo, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Que nós recebemos essa palavra, acolhemos ela com mansidão, com confiança, acreditando nesta palavra, no poder dela, que tem para nos curar, nos libertar desse acúmulo que está dentro de nós, nos fazendo mal, fermentando. Além de fermentar dentro, sai para fora. Assim como a luz brilha, as trevas também faz mal. A luz faz bem, mas as trevas também nos faz mal. Porque as trevas onde há escuridão, nós tropeçamos, caímos, machucamos, ferimos. E quando isso acontece em nossas vidas, o coração enegrecido, um coração ferido, sangrando, ele vai ferir tanto homem como mulher. Então nós vimos que isso nós temos que acolher com mansidão a palavra do Senhor. É como está dizendo aqui. Qual que é a preocupação? Gostaria de mudar? Talvez existam detalhes em nossas vidas que nós gostaríamos de mudar. Qual é? Qual que você gostaria de mudar? O que você gostaria de fazer? A preocupação representa um problema para você hoje? Pois é, sabemos que Deus é o nosso Deus que nos soluciona os nossos problemas e as nossas dificuldades. Nós vemos aqui a palavra do Senhor e diz assim, a palavra de Deus que fala aqui para nós, como se diz, acolha como a palavra implantada em vocês. Tiramos o acúmulo, limpamos, fazemos a faxina e deixamos de trabalhar. Agora você fala, Cecília, é fácil isso? É fácil tirar todo esse acúmulo, toda essa sujeira, toda essa ferida? Há anos que está aqui dentro, ferindo e fazendo mal a multidões de pessoas, a muitas pessoas, machucando. É fácil. Eu vou dizer para você que não é tão simples. Não vou dizer para você que não é impossível. Conseguimos, se nós buscarmos a uma pessoa certa para nos ajudar. Principalmente nós podemos buscar os profissionais, podemos buscar, como se diz, acolher a palavra do Senhor com mansidão implantada em nós, a qual é poderosa para nos salvar. Como se diz, é que a palavra de Deus é poderosa para nos salvá-los, nos libertá-los. E como conseguimos isso? Como já disse, orando, clamando ao Senhor, rechaçando. O Senhor entra aqui dentro, faz a faxina. Eu quero. Deus não entra na minha vida, como eu sempre digo, volto a dizer, Ele não entra sem permissão minha, tua e nossa. Você homem, você mulher, que quer mudar, acolha a palavra de Deus com mansidão, porque ela é poderosa para salvar você dessa situação que você vive. Um homem amargado, uma mulher amargada, uma mulher sofrida, um homem sofrido e sofrendo e fazendo outras pessoas sofrer. Então nós vimos aqui a situação, luxúria. E o que dizer da luxúria ou do medo? Quer ver sua preocupação substituída pela paz? Busca no Senhor. Quer ver ela? Busca o Senhor. Quer ser libertado do medo, da luxúria, substituindo pela paz, a lascívia pela pureza? Ver a lascívia, buscando ela pela pureza, o medo pela confiança. Onde nós buscamos isso? Em Deus. Muitas vezes precisamos de profissionais para nos ajudar, sim, mas precisamos muito mais de Deus. Os profissionais nos ajudam muitas vezes a enxergar o foco, nos ajuda quando nós queremos também. Se nós não queremos, também um profissional não pode fazer nada por nós, se nós não deixamos que aquilo que está aqui dentro guardado. Aqui dentro há 7 chaves, muitas vezes não conseguimos pôr para fora. Quando nós pormos para fora,
Nós vemos que aí vamos diante do Senhor, pedimos, Senhor, nos ajuda, por para fora o oculto, o escondido. Nós vemos, existem mulheres ou homens que dizem, nasci assim, sou assim, vou morrer assim, e ninguém vai me mudar, porque eu vou viver assim. Nós temos possibilidade de viver nessa terra, em todas as situações que estamos vivendo, ser feliz, ter paz, não sermos perfeitos, não vivemos sempre, não, porque vai viver momentos difíceis em nossas vidas, sempre vai ter, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter momentos difíceis, mas não temos momentos também de alegria, momentos de prazer, momentos que nós podemos levar a paz a outras pessoas, a libertação que Deus nos fez, a outras pessoas, a cura que Deus nos fez a outras pessoas, me alcançar vidas, a família, os filhos. Nós podemos, sim. Então nós podemos buscar, não se acomodar, dizer, não, eu não quero. Chega de viver sofrendo, chega de viver fazendo a família sofrer, amigos sofrer, os pais sofrer, ou os pais fazer os filhos sofrer. Chega, sucessivamente também os pais também fazem filhos sofrer. Então nós vemos que isso aí, quando tomamos as decisões, não, eu quero mudança. Eu não consigo sozinha. Mas há um Deus todo-poderoso que nos ajuda quando nós buscamos nele. Como nós, quando oramos nele, quando nós vimos que a poderosa palavra de Deus nos salva, implantada. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Estamos aqui enganando quem? A nós mesmos. Então, Senhor, olha para dentro de nós, busca essa graça, praticamos a palavra, lemos ela, mas colocamos ela em prática. Como? Acreditando, buscando no Senhor. Nós vimos aqui que se por um lado está uma atitude bastante positiva, que demonstra autoestima e personalidade, por outro lado pode refletir a rebeldia à vontade de Deus. A verdade é que precisamos de conversão, de uma libertação total da velha natureza e vencer a nós mesmos. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa em A, em B, em C, sendo que o problema é nós mesmos. Abrir mão, abrir o nosso coração e dizer, não, Senhor, a culpa não é de A, não é de B, a culpa é minha mesmo. E eu quero essa libertação, eu quero essa cura, porque o Senhor pode fazer isso comigo. E nós vemos que toda transformação acontece na mente. Aqui começa todas as coisas, a mente, o coração e a alma, no centro do amago do nosso ser. Em Romanos 12:2, nós vimos aqui, está escrito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente está cheia de enganos, princípios falsos, que não nos permite ver as coisas como Deus vê e nem sentir. Então nós vimos que isso está na nossa mente, a nossa mente está cheia de enganos e princípio falso. Qualquer coisinha a nossa mente está pensando, mas será que julgamos com muita facilidade? Temos isso e temos que estar pedindo, Senhor, coloca um guarda na nossa mente, nos liberta. Dai-nos a mente de Cristo, renova a nossa mente para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então é isso que nós temos que clamar. Qual é a boa vontade, perfeita vontade de Deus? Perfeita vontade de Deus, qual é? É quando nós damos vazão, damos lugar para que Ele venha renovar. Senhor, renova a nossa mente, para que nós podemos ver e enxergar. Isso nós pedimos enquanto nós estivermos nessa terra. Enquanto nós vivermos sobre ela, nós temos que estar sempre pedindo para que o Senhor nos renova a nossa mente, para que nós podamos ver qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nossa mente está cheia de engano. Então nós buscamos o Senhor. Nós vimos que nós temos que estar sempre, assim como que diz aqui, tal como tomamos banho a cada dia para nos limpar, precisamos entrar na presença de Deus, pedindo Ele sondar nossos corações, para que Ele entre, sonda os nossos corações.
entrar nos nossos corações e ver, sonda os nossos corações e fazer uma limpeza espiritual da maldade que, sem que queremos, vai se acumulando em nosso coração. Seja humilde e ensinável, que nós possamos ser humildes e ensinável. Essa é a palavra do Senhor. Achamos muitas vezes que não nos diz aqui, ainda continuando, diz, o processo de transformação é iniciado pelos seus desejos, passa pelos pensamentos, sentimentos, posturas e, por fim, resulta na mudança dos hábitos. Os maus pensamentos podem nos levar a errar o alvo, pecar, visto que as nossas ações externas não são fruto daquilo que está dentro de nós. Nós vimos aqui, os maus pensamentos podem nos levar a errar o alvo, como se diz, nós pecarmos, visto que as nossas ações externas são fruto daquilo que está dentro de nós. Lucas 6, 4, 43, o pecado nasce na mente e, se não for reprimido, se tornará em atos vergonhosos. Precisamos andar em espírito, em santidade em nós, afastar daquilo que pode nos levar ao mau caminho. Então está aqui, amado, nós temos que lutar para que Deus venha nos purificar. Nós vemos aqui também, no final, que nos falta hoje não é número de pessoas que se dizem cristãos ou cristãos dentro da igreja idiorna, sobre convencidos e falta convertidos. Pessoas que abandonaram sua antiga maneira de pensar e hoje vivem realmente a verdadeira mudança concedida pela graça e que provam verdadeiramente de toda a virtude concedida por ela, como os pensamentos de paz, amor e alegria. Amados, eu quero ler aqui em Salmo 139, 23, para nós vermos aqui esta oração. Salmo 139. Salmo 139, 23, 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É essa oração que nós temos que fazer continuadamente, orar ao Senhor, para que Deus venha, como se diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Muitas vezes há coisas em nossas mentes, em nosso inconsciente, que nós não conseguimos nos enxergar. É mais coisas que nós deixamos de ver em nós do que nós lembrarmos, coisas mais que nós não lembramos e fica guardado no inconsciente, que isso vai estar, como se diz, florescendo em nossas vidas, criando vidas em nossas vidas, fazendo mal, sem nós dar conta de onde que vem, de onde está vindo todo este mal. E é daqui da nossa inconsciência que está aqui, nós não sabemos. Mas quando nós fazemos igual o salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É o único que nos conhece por dentro e por fora. Não existe. Nós mesmos não conhecemos a nós mesmos. Porque se nós conhecemos a nós mesmos, se nós conseguimos enxergar o que nos faz tanto mal ao próximo, à família, aos filhos, os filhos aos pais, se soubesse, seria diferente essa humanidade, mas lamentavelmente não, muitas vezes não conhecemos. É por isso que a nossa oração tem que ser contínua. Senhor, nos ajuda, Senhor, sonda-me, dá a liberdade dele nos olhar, e através do olhar de Deus, o nosso olhar seja aberto para enxergar aonde está, e nós pedimos: Senhor, nos limpa, sonda e prova-me, e conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, porque Ele conhece, vê tudo em nós.
Então nós vimos aqui, como se diz aqui, ó, sonda-me, oração por pureza. Deus Todo-Poderoso, a ti todos os corações estão abertos, todos os desejos são conhecidos, e de ti nenhum segredo está escondido. Nenhum segredo que habita em nós está escondido diante de Deus. Nada. Purifica os pensamentos do nosso coração pela inspiração do teu Espírito Santo, para que possamos te amar perfeitamente e magnificar o teu nome santo dignamente por intermédio de Cristo nosso Senhor. Jesus, amém. Então nós vimos, amados, que nós buscamos ao Senhor e ver se há algum caminho mal que está fazendo mal ao próximo, fazendo mal a mim mesmo. Então nós não colocamos assim, não, porque A, porque B, porque C, não, é porque nós estamos fazendo mal. Como se diz, literalmente trata-se dos inquietações ou preocupações do salmista. Esse versículo é uma boa base para uma cultura de treinamento, avaliação, autoavaliação. É nos valiar, né? Não nos valiarmos o outro, porque vivemos assim, desde o princípio foi assim. Foi quem pecou, foi a mulher que tu me deste. A mulher falou com a mulher a serpente, um levando para o outro, e é isso que nós fazemos, transferência a um e ao outro, enquanto nós mesmos não se damos conta e nos olhamos, Senhor, não, eis-me aqui, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho certo, pelo caminho que me traz vida, pelo caminho que me traz alegria, satisfação, prazer, gozo. Então é isso que nós temos que clamar ao Senhor, devemos agradecer a Deus, como sendo avaliação, autoavaliação, devemos agradecer a Deus quando essas oportunidades surgem. Então é isso aí, nossos pensamentos, pedir ao Senhor que nos ajudem, pedir ao Senhor que nos alcance, que Deus assim vos abençoe, você homem, você mulher, que Jesus te ama e quer te trazer alegria. Olha para a Bíblia Sagrada, leiam a Bíblia e vê como anda a sua mente, o seu sentimento, como está o seu emocional, diante de você mesmo, olhando para dentro de você, diante de Deus. Ele está disposto a te abençoar, Ele está disposto a te ajudar. Basta se confiar, entregue nas mãos dele e procura pessoas que possam te ajudar, profissionais que possam te ajudando também. Seja uma pessoa ensinável, liberta, pronta para aprender o bem. Amém? Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.